Olá, pessoal! Hoje iniciaremos o sexto livro do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, como vários outros escritos de Paulo, é muito rica, tem muitos ensinamentos. Então, por vezes, nós dividiremos os capítulos em 2 dias, ok? E hoje, assim também será, nós veremos a primeira parte do capítulo 1 de Romanos, que será do versículo 1 até o versículo 17. Não se preocupem se ficarem muitos vídeos, porque o nosso objetivo não é correr na leitura da Bíblia, mas o nosso objetivo é entender o que ela diz e colocar em prática nas nossas vidas e também sermos aptos a ensinar a outras pessoas. Certo, pessoal? Então vamos orar? Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e apresentamos ao Senhor o estudo de toda essa carta de Paulo aos Romanos. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, que seja Ele a nos ensinar, nos conduzir, nos convencer, que seja o Espírito Santo a nos mostrar com clareza aquilo que é a Tua verdade, Pai. Pedimos ainda que a Tua palavra dê frutos nas nossas vidas, que venhamos a entendê-la, venhamos a ser aptos a praticá-la e também a ensiná-la. Assim nós pedimos e te agradecemos porque reconhecemos que é o Senhor quem tem nos mantido até aqui. Nós te louvamos e te exaltamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 1. Nesse primeiro vídeo nós veremos do versículo 1 até o versículo 17. A versão da Bíblia que eu utilizo é a NVT. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo, em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e, também, quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como com os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, nessa primeira parte, nós veremos até esse versículo 17 e vamos explicando. Começando, a carta mostra que ela realmente foi escrita por Paulo. No versículo 1 diz isso. O versículo 2, Paulo começa sua argumentação, mostrando qual a finalidade do seu ministério, que é pregar as boas novas, ou seja, pregar sobre Jesus. Mas isso não era uma novidade, é algo que Paulo estava inventando da cabeça dele, uma revelação que ele teve que não tinha um respaldo nas Escrituras Sagradas. Ele mostra isso no versículo 2. Deus prometeu as boas novas, ou seja, o Messias, muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, ou seja, já estava escrito.
por meio de seus profetas. Ele já tinha revelado o Messias através dos profetas. Elas se referem ao seu filho. As boas novas são o filho que é Jesus, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. Ou seja, mostra que Jesus não era só um espírito. Ele tinha um corpo humano e esse corpo veio da linhagem do rei Davi, como o Antigo Testamento, as escrituras mostravam e os profetas tinham predito que aconteceria. Ou seja, muito tempo antes de Jesus vir à Terra, já estava escrito, já estava profetizado tudo o que ia acontecer com ele. Então não era algo novo da cabeça de Paulo, é isso que ele está dizendo. Continuando, versículo 4. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Então, essa parte é importante porque mostra a importância de contexto histórico da ressurreição. Nós vimos que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, então, assim, tinha muitas testemunhas da ressurreição de Jesus. E isso foi importante em termos de contexto histórico, por quê? Porque era uma prova de que, de fato, ele é o Messias, é o Filho de Deus. Porque isso já estava predito, no Antigo Testamento, que isso aconteceria. E aí ele continua no versículo 5. Por meio dele, ou seja, de Jesus, recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios de toda parte a crer nele, ou seja, em Jesus, e lhe obedecer em honra de seu nome. Por que Paulo escreve isso? Ele escreve isso porque naquela época era muito difundido entre os judeus que somente os judeus eram o povo escolhido por Deus, só eles teriam a salvação e que se alguém quisesse Deus teria que se converter ao judaísmo. E aí Paulo mostra que através de Jesus, que é o Filho de Deus, predito nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, que eles tinham recebido autoridade para chamar os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são as pessoas que não eram de descendência judia, não eram judeus. Então eles tinham tido autoridade para chamar os não-judeus também a fazerem parte dos filhos de Deus, a fazer parte do povo de Deus. Então os gentios não estavam excluídos da promessa, eles entravam na promessa a partir de Jesus. E continuando mais à frente, nos versículos 11 e 12, Paulo fala que ele queria muito ir visitar os romanos. Para quê? Olha o que está escrito. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. O que é essa dádiva espiritual? Não é exatamente um consenso, mas pelo contexto a gente também consegue interpretar o que é. Alguns falam que seriam, poderia ser dons, milagres, mas isso também não encaixa muito. A gente entende que essa dádiva espiritual seriam as bênçãos, o que aconteceu, ou seja, dar testemunho do que ele vivenciou. E aí, olha o que ele diz. Por que a gente consegue pensar que é isso, essa dádiva espiritual? Que os ajude a se fortalecerem. E aí eu quero dar um ensinamento para vocês. O testemunho, por que é importante nós darmos o testemunho do que Deus faz nas nossas vidas? Porque ele ajuda a fortalecer a fé de outras pessoas. Então, quando Deus fizer algo por você, procure testemunhar, não guarde aquilo só para você. Procure contar para alguém. Às vezes a pessoa está passando por uma situação semelhante ou vai passar no futuro por uma situação semelhante à sua e ela vai lembrar do seu testemunho, como Deus agiu na sua vida. Então é importante você contar o seu testemunho, certo? E aí ele continua. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por sua fé. Eu estou destacando esse versículo porque, se você for parar para pensar, quem Paulo era? Paulo era alguém extremamente instruído na lei, alguém que viu Jesus, não só, conheceu os escritos sobre Jesus, ele viu Jesus, alguém que era apóstolo. E olha o que ele diz, eu quero encorajar vocês na fé, mas também quero ser encorajado por sua fé. E eu estou ressaltando essa parte porque, independente do cargo, independente da quantidade de experiências espirituais que você teve com Deus, você também precisa ser encorajado na fé. O que eu falo aqui no canal, calce o chinelinho da humildade e reconheça que você também precisa dos outros, você não anda sozinho. Entende? Então, cuidado. Eu já vi muito, infelizmente, pessoas se perderem na soberba, no orgulho, ao exercerem cargos que elas mesmas consideram altos, e viverem coisas grandes em Deus, grandes experiências. Através da minha vida, Deus cura, Deus liberta, Deus faz isso e aquilo outro. E a pessoa se perder no orgulho. Olha quem Paulo era. E o que Paulo está falando? Eu quero ser encorajado por sua fé. Ou seja, eu também preciso. E é assim que nós devemos andar. No reino de Deus não existe espaço para orgulho, para soberba, para você achar que você é demais, que você brilha demais.
O último que se achou demais lá no céu, ó, caiu de lá, que foi Satanás. Então, cuidado com o orgulho, tá? Todo cargo que Deus nos dá não é status, é serviço. O único que tem status no mundo espiritual é o próprio Deus, tá? Não busque status para você, porque é um caminho perigoso. A Bíblia fala que quem se opõe ao orgulhoso não é o diabo, é o próprio Deus. Então, cuidado. E aí, continuando, versículo 13, ele diz que: quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Esse impedimento poderia ser um impedimento em termos, né, das prisões que ele passou, poderia ser um impedimento do próprio Espírito Santo que direcionava para onde ele deveria ir em cada momento, certo? E aí ele fala por que ele queria ir. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. O trabalho nosso, ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer, tem que ter fruto. O que é o fruto? O fruto não é o status, não é seu ego, isso aí não é fruto não. O fruto é ver a transformação na vida da outra pessoa. Então a outra pessoa crescendo espiritualmente, convertendo, conhecendo Jesus, conhecendo mesmo, não religião, conhecendo quem Jesus é. A outra pessoa sendo liberta, a outra pessoa conhecendo a Deus em intimidade, ou seja, você ver transformação na vida de outra pessoa. O fruto não é na sua vida, no sentido de, desde que eu comecei a servir a Deus, eu tenho carro, casa, pererê, parará. Entende? Não é sobre você, é sobre o seu serviço, é para o outro. E aí ele queria trabalhar para ver o fruto na vida dos outros, como ele via entre outros gentios que ele já tinha pregado. E isso é um parâmetro para mim e para você. Se você está exercendo seu ministério, ninguém ou muito poucos conhecem, convertem, muito poucos aprofundam o relacionamento com Deus, muito poucos conhecem Deus através da sua vida, conhecem mesmo, sabe? Assim, de entrar num lugar de intimidade, que a pessoa passa a ter sede de Deus. Cuidado, você não está produzindo fruto. Tem alguma coisa errada. Vá buscar o problema não em Deus, o problema não está nele, está em você. Procure onde você está errando, porque se você foi chamado para trabalhar para o reino, você tem que ver frutos do seu trabalho, entendem? E aí, por fim, versículo 16 e 17. Versículo 16. Não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, ou seja, não me envergonho de falar de Jesus. Por quê? Porque essas boas novas são o poder de Deus em ação, na prática, para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, que era o primeiro povo chamado, e também os gentios, não está restrito aos judeus. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então aqui nesses versículos, Paulo mostra que nós não devemos nos envergonhar de pregar sobre Jesus. Por quê? Porque o caminho da salvação é só através dele. Não existe outro caminho. Então, por que nós vamos nos envergonhar de falar o caminho da vida eterna, de ensinar as pessoas esse caminho? Olha, tanta besteira, tanta coisa ruim, que as pessoas não têm vergonha de postar nas redes sociais, de divulgar. Então, por que você vai ter vergonha de postar, de divulgar, de falar sobre o caminho da salvação, o caminho que conduz a pessoa para a eternidade com Deus? Entendem? E no versículo 17 ele mostra como nós somos justos. O que é justos? Nenhum de nós, nem eu, nem você, é perfeito, mas como Deus nos libertou do pecado, pagou a conta por nós através do pecado. Olha o que fala, Deus nos declara justos diante dele, ou seja, livres da dívida do pecado, como o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Não é algo que se dá pelas penitências, pelas obras, por você ser bonzinho, por você ser correto. Tati, então você está falando que eu não preciso ser bom e correto? Não é isso. Eu estou falando que não é isso que vai tornar você justo, ou seja, livre da dívida do pecado. Porque, como eu já disse em outros vídeos, como você saberia quão bom, quantas obras boas você deveria fazer para pagar um pecado? Quanto que vale cada pecado? Então, se você roubou um pirulito, vale quanto? Quanto de penitência de obras boas você tem que fazer? E se foi um carro? E se foi sua mãe? E se foi sua avó? Quanto que você tem que pagar? Qual que é o preço? Onde está escrito o preço? E se você tivesse pago um preço que você achou que era o certo, alguém aqui te falou que é o certo, e depois você chega na eternidade não era esse preço, o que você vai fazer? Então aqui mostra que nós somos justos diante de Deus não pelas obras, mas pela fé. Fé em quem? Em Jesus. É crendo em Jesus. E crer não é só de acreditar, como nós já vimos, é de obedecer.
E aí o obedecer envolve as boas obras. Não tem como você falar que você crê em Jesus se você não faz o que ele manda. Tem uma passagem que fala assim: por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? De que adianta você falar que você é servo de Jesus, que você ama Jesus, que você crê em Jesus, se sua língua é fofoqueira, se você dá mais conta da vida dos outros do que da sua própria vida, se não pode chegar nada até você que você espalha para todo mundo, se você vive sentando a língua no irmãozinho da igreja, nas costas do irmãozinho, entendeu? Se a Bíblia fala em Tiago, nós veremos posteriormente, né, que quem não doma a sua própria língua, a sua religião é o quê? Vã, entendeu? E que a língua ela é inflamada pelo inferno. Entende? Então, como que você está falando que você crê, você obedece? Se você crê, se você não obedece, se Deus condena a fofoca. Como que você fala que você crê em Jesus, você obedece? E se aquilo que você vê na rede social, você teria vergonha de outra pessoa saber que você está vendo? Se aquilo que você faz quando ninguém está vendo, você teria vergonha de mostrar num telão? Então, crer não é só acreditar, porque se fosse só acreditar, o diabo estava salvo. Ele acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Crer é obedecer. E as boas obras, elas não te salvam, mas elas mostram para você mesmo se você está crendo de verdade ou só acreditando em Jesus. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a segunda parte de Romanos 1.